Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor James Jansen. Nessa oportunidade eu venho fazer uma gravação e uma gravação bastante, a meu ver, bastante importante. Nunca falei sobre esse assunto abertamente, já tratei esse assunto particularmente, não uma nem duas, mas várias vezes, através de aconselhamento pastoral, de atendimento pastoral, mas eu vejo necessidade de abranger a não somente uma, duas ou 10, mas dezenas e dezenas, e por que talvez não dizer milhares de pessoas com este assunto. Íncubos, súcubos, marido e mulher espiritual, pombagira. Será que isso existe? Será que as pessoas que trazem algumas experiências, alguns problemas, trazendo esses títulos, será que elas estão mentindo? Será que não seria apenas sonhos? Ou melhor dizendo, pesadelos? Será que não seria fruto das suas imaginações? É o que eu quero aqui de uma forma bem resumida, para que a gravação não fique muito longa, mas de uma forma bem resumida e de uma maneira bem objetiva tratar desse assunto. Mas antes eu gostaria de fazer uma breve oração, porque nós sabemos que é necessário nós orarmos, principalmente quando trazemos um assunto desta natureza. Há muitas pessoas que estão precisando ouvir, precisando ser ajudadas, e eu entendo que o inimigo ele possa querer impedir você que está me ouvindo agora a ouvir, e não somente ouvir, mas também entender e também saber como se livrar dessa situação. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento, nesta hora, no nome do Senhor Jesus, quero agradecer a Ti, Senhor, por essa oportunidade, onde eu sinto a direção do Teu Espírito Santo, Pai, para poder gravar a respeito deste assunto tão sério. Guarda, Senhor, todos aqueles que estarão ouvindo nesse momento essa gravação, acorrenta todos os demônios, meu Pai, concedendo escape, livramento e vitória. Abra o entendimento desta pessoa nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, minhas amadas irmãs, preste muita atenção. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de contar a minha experiência. Para quem não sabe, eu me batizei no ano de 1991. E nessa época, nessa ocasião em que eu era novo convertido, eu tive algumas experiências que não foram muito boas. E está exatamente dentro do que eu vou falar aqui. Então, de início, eu gostaria de falar para você que eu não somente acredito na manifestação espiritual desta forma, mas também eu tenho experiência, eu vivenciei isso por alguns momentos na minha vida. Então eu sei que é real, eu sei que não é fruto da imaginação das pessoas, eu sei que não é apenas um puro pesadelo, mas é algo espiritual. Eu me lembro que por algumas vezes, eu não vou me estender muito, mas eu preciso falar para você sobre isso. Como novo convertido, naquela ocasião eu era ainda um jovem e dormia eu então em um quarto sozinho, e por diversas vezes à noite, principalmente na madrugada, eu fui atacado por espíritos malignos.
que, não satisfeitos com a minha decisão de servir a Deus, eles começaram a tentar me destruir, eles começaram a tentar me amedrontar, procurando me desanimar. Muitas das vezes, de madrugada, eu vi nitidamente, a ponto de eu tomar um susto, deitado já na minha cama, a janela do meu quarto ser sacudida e alguém bater com violência na janela. E muitas das vezes eu pensava que era até uma pessoa que estava tentando entrar dentro da casa, mas quando eu olhava não tinha nada, era apenas o barulho. Também eu me lembro, uma certa ocasião, que eu estava dormindo e fui acordado por alguém assoviando nos meus ouvidos. Aquele assobio foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, e eu comecei a sentir a minha carne tremer, uma presença maligna e medo de abrir os meus olhos. E quando eu tive coragem de abrir os meus olhos, ali eu não via nada, mas eu tinha certeza que eu estava ouvindo aquele assobio. Me lembro de uma ocasião que eu escutei esse assobio e, como das outras vezes, muito medo de abrir os meus olhos. Ainda era um novo convertido, não sabia ainda usar as armas espirituais. E nessa ocasião, quando eu abri os meus olhos e quando eu olhei para cima do meu guarda-roupa, eu tive então uma visão de olhos abertos. Não foi uma visão de olhos fechados, não foi um sonho. Eu abri os meus olhos e ali eu tive uma visão de olhos abertos. Eu vi, melhor dizendo, um ser, e ele estava em cima do meu guarda-roupa, agachado e olhando para mim. Aquele ser em forma de uma sombra, porém, dava para me poder ver nitidamente ele. E eu fechei os meus olhos e comecei a clamar pela misericórdia do Senhor. Por muitas noites, amado ouvinte, eu fui atacado dessa forma. E teve alguns momentos que foram pior, porque eu me lembro que uma certa noite eu comecei a ouvir novamente esses assovios, e aqueles assovios foram aumentando, e quando eu abri os meus olhos, de repente, todo o meu corpo ficou imóvel. Eu não conseguia falar, eu não conseguia gesticular, não conseguia me mover, queria gritar os meus pais para poder me socorrer, e nada, não saía a voz, somente a minha mente que estava trabalhando. E eu fechei os meus olhos novamente, com medo daquela situação, sem entender o que estava acontecendo. E quando eu abri os meus olhos de novo, para minha surpresa, ali eu vi um ser espiritual que estava sobre mim. Os dois olhos bem amarelados, com risco no meio, lembrando os olhos de gato, e ele olhando para mim, e eu fechei os meus olhos e eu comecei a perder o meu fôlego, porque ele apertava a minha garganta, ele segurava o meu pescoço, e eu comecei a perder o meu fôlego, sentindo que a minha alma iria desfalecer. Foi quando a minha mente somente trabalhando, ali eu lembrei que na igreja onde eu estava frequentando na ocasião, o pastor, certa ocasião, ele pregando disse: se o inimigo ele se levantar contra você, se você passar algum perigo, clame pelo sangue de Jesus, que há poder no sangue de Jesus para guardar e para livrar. E foi quando na minha mente eu comecei a clamar e dizer: Jesus, me cobre com teu sangue, há poder no sangue de Jesus. Senhor, me tira, Senhor, me livra dessa situação, teu sangue tem poder. E naquele momento eu senti como aquela força maligna, ela foi perdendo as suas forças, onde eu sentia o meu corpo
completamente paralisado. Aquele peso começou a sair de cima do meu corpo e quando eu percebi, com uma rapidez muito grande, ele saiu de cima do meu corpo e eu comecei a ouvir muitos barulhos, como que ele estivesse derrubando muitas coisas. E quando eu consegui me colocar, ficar sentado na minha cama, ali naquele momento, eu dobrei os meus joelhos, chorando sozinho e falando com Deus, pedindo a Ele a sua misericórdia. Então, meu querido, minha querida irmã, eu falo para você que eu vivi isso na minha vida. Então, você que está passando por um ataque noturno, eu quero falar para você que Deus me deu vitória. Era apenas um novo convertido, repito, que não sabia lutar muito, mas que o Senhor teve misericórdia e eu consegui sair dessa situação. E eu resolvi fazer esta gravação, pelo seguinte motivo. Durante os anos que, pela misericórdia de Deus, eu tenho na presença do Senhor, mas particularmente como pastor, através de aconselhamentos espirituais ou pastorais, eu tenho já aconselhado ao longo dos anos algumas pessoas, um ou outro, seja homem ou mulher, que tem falado comigo a respeito dessas experiências, me pedido alguns conselhos, e graças a Deus, aqueles que eu tenho ajudado, pela misericórdia de Deus, têm conseguido a sua libertação e livramento. Mas eu resolvi gravar porque a quantidade de pessoas que têm me procurado ultimamente, falado comigo ultimamente, a esse respeito, eu confesso que eu tenho ficado um pouco preocupado. Temas como esse eu prefiro tratar particularmente, de uma forma mais reservada, para não causar constrangimentos até mesmo àqueles que ouvem. Mas devido à incidência, o aumento de pessoas, eu sinto no meu coração que eu preciso falar. Eu preciso falar sobre esse assunto agora, para que eu possa então ajudar muitas e muitas pessoas que estarão me ouvindo a poder ser livre dessa situação tão complicada, tão difícil que é esses ataques espirituais. Pastor, mas a Bíblia diz alguma coisa sobre os contatos de demônios com seres humanos? Quando eu digo contato aqui, eu quero me referir não somente a uma pessoa que ela está possessa de demônios, mas um contato um pouco diferente. Eu gostaria aqui de ler uma passagem bíblica que se encontra em Jó, o capítulo de número 4, a partir do versículo 12, que nos diz assim: Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Preste atenção nesse versículo 15. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Eu quero falar para você que aqui nesta passagem eu destaco o versículo 15. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Quero falar para você que o mundo espiritual, ele é tão real como você. Você não vê o mundo espiritual com os olhos humanos, mas ele existe, tanto do lado de Deus, como também do lado do mal, do lado do diabo, do lado do inferno. E eu quero afirmar para você que há esta possibilidade sim.
de um demônio, de um espírito demoníaco, ele, por exemplo, tocar em alguém e a pessoa sentir como se fosse um ser humano tocando. Tem possibilidade, sim, das pessoas ouvirem vozes estranhas, como se fosse alguém falando. E eu digo isso sem as pessoas estar sonhando, delirando. Mas eu estou dizendo pessoas que estão em sã consciência, em plena consciência, sem estar imaginando coisas, sem ter pensado naquela coisa no dia todo e à noite a mente reproduzir como se fosse algo real. Eu quero dizer que existe isso. E pode ser isso que está acontecendo na sua vida e eu quero te ajudar. Se você procurar uma base científica, eles trazem muitos pareceres. Inclusive eles chamam isso de paralisia do sono. É a base científica. Mas eu não quero falar sobre a base científica, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, nos diz a palavra. Os cientistas, eles vão falar aquilo que eles entendem, e às vezes eles falam até aquilo que não entendem, mas eles supõem, pode ser, talvez, mas eu quero dizer para você o que a Bíblia diz. A maior autoridade do mundo espiritual, a Bíblia Sagrada. Então veja que esse espírito, quando ele passa diante de alguém, a carne humana, ela sente a presença dele. Você já viu quando você entra num lugar ou está num lugar, as pessoas usam até uma expressão assim, esse lugar está carregado, para dizer que ela está sentindo opressão, que está sentindo que tem alguma coisa ruim ali. Pois é. Então é real. É real. Muitas pessoas zombam, muitas pessoas acham que não existem, muitas pessoas pensam que é apenas uma invenção, que quem traz esse problema precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra, precisa de tomar remédios. Mas eu quero falar para você sobre o mundo espiritual que talvez você não conheça. Eu já dei a minha experiência. Eu conheço pessoas que não acreditavam até que tiveram uma experiência assim. Eu conheço pessoas que até insistiam em dizer, foi pesadelo, nada mais do que isso. E que tiveram estas experiências. E depois voltaram atrás com a palavra e falaram, não é pesadelo, eu estava acordada. Então quero falar para você que é muito sério. Pastor, mas aonde está na Bíblia essas palavras íncubos, súcubos, marido e mulher espiritual, pombagira, entre outros? Aonde está isso que eu não encontro, que eu não vejo? Demônio tem nome? Preste atenção no que eu vou te explicar. Em Marcos capítulo 5, versículo 9, Jesus ele está expulsando a legião de um homem que estava possesso. E naquele momento Jesus pergunta para aquele demônio, qual é o teu nome? E aquele demônio responde, o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Então quero falar para você que o diabo, ou os demônios, melhor dizendo, eles não têm um nome único. São demônios. São espíritos maus, espíritos imundos. Mas eles não têm nomes próprios, únicos. Porém, eles se apoderam de nomes para poder cumprir a sua missão. E qual é a missão de Satanás? No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, está escrito que o ladrão, nós sabemos aí que é a simbologia, é a comparação de Satanás. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Então esta é a missão do diabo e dos seus anjos. Esta é a missão dos espíritos malignos, matar, roubar e destruir. Só que para ele poder
se comunicar com seres humanos, eles usam dos seus artifícios, eles usam de certos nomes, de certos apelidos, para poder se apresentar ou para poder mostrar sua ação, como neste caso, que o próprio demônio explicou para Jesus. Disse para Jesus, melhor dizendo, meu nome é Legião, e ele fala, por quê? Aí ele diz o porquê, porque somos muito. Então ele tomou aquele nome como Legião, porque eram muitos demônios que estavam ali. Você conseguiu me compreender? Na antiguidade você vê outros nomes de demônios, por exemplo, Baal, Baal-zebub, Aserá, e assim vai, Moloque. Eram todos demônios, eram todos nomes de demônios da época. Para cada época e para cada ocasião, o inimigo então, ele usa de nomes, como por exemplo na era medieval, surgiu esses nomes, íncubos e súcubos, que eram os demônios que vinham à noite para querer ter um relacionamento íntimo com a pessoa, para atacar a pessoa nesta área. Parece um folclore da época, mas não é um folclore, porque isso acontece de fato. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Como outros usam nome marido e mulher espiritual para falar também dos mesmos demônios, como também Pombagira, que é um espírito que age nessa área da sexualidade. Então eu quero falar para você que existem sim, os demônios, eles podem sim usar nomes, usar apelidos para poder mostrar qual é a sua missão. Mas não importa qual o nome, isso não importa, porque tudo é demônio. Não há necessidade de você descobrir qual é o nome de determinada entidade maligna que está te perturbando. Pode ser que em alguns casos Deus até te oriente a fazer isso por algum motivo. Mas o importante é você saber isso. Há muitas pessoas que acreditam que estes e outros que eu não citei são espíritos de pessoas já falecidas da antiguidade que estão aí vagueando, perturbando um e o outro. Eu te digo que não. A Bíblia diz que quem morre ou vai para o céu ou vai para o inferno. De lá não voltam. Então, na verdade, são demônios que estão disfarçados com essas fantasias aí para poder perturbar e destruir a vida das pessoas. Então vamos lá, eu queria então agora falar especificamente para as pessoas que estão sofrendo ataques na sua vida íntima. Na sua grande maioria, mulheres. Homens também eu já atendi, eu atendo, mas a maior parte são mulheres, e eu gostaria de te ajudar, porque quando eu ouço essas pessoas conversarem comigo pessoalmente, ou por telefone, ou por e-mail, não importa a forma que eu as atendo, todas elas estão desesperadas, todas essas pessoas não estão satisfeitas com o que está acontecendo com elas. E elas contam pedindo socorro, pedindo ajuda, há um desespero muito grande. Então por isso eu queria ajudá-las. O motivo dessa gravação, repito, é para poder ajudar essas pessoas que querem se livrar dessa experiência tão ruim. Algumas pessoas têm essa experiência uma vez, duas vezes, não se repetem. Mas tem pessoas que sofrem há anos com isso e não conseguem a sua libertação. Aí fica aquela pergunta, por quê? Ou por qual motivo um demônio, um espírito maligno, ele vai querer ter um contato íntimo com uma pessoa? Eu separei algumas coisas aqui, pelo menos 5 motivos, talvez tenha mais, mas eu separei aqui 5 motivos pelo qual um espírito maligno ele quer ter um contato íntimo com uma pessoa. A primeira coisa, o primeiro motivo é para humilhar a pessoa. A maioria das pessoas que tem essa experiência ruim,
elas se sentem humilhadas. Por quê? Porque as experiências são dessa forma. Porque as experiências são dessa forma. Elas estão dormindo, há um momento em que elas acordam, algumas delas conseguem abrir os olhos e ver, outras não conseguem nem abrir os seus olhos, mas estão conscientes ouvindo, sentem o seu corpo paralisar, tentam mexer, não conseguem, tentam expressar, falar alguma coisa e não conseguem, fica tudo travado. Essas pessoas sentem um peso sobre elas, como que realmente uma pessoa humana tivesse sobre elas, atacando elas. E ali nesse momento, esta pessoa, ela começa então a perceber outras coisas que começam a acontecer na sua vida íntima. Isto é muito ruim para esta pessoa, para essas pessoas. Porque depois que passa esse momento, essas pessoas, elas levantam desesperadas, humilhadas, se sentindo até mesmo culpadas. Se sentindo culpadas. Então o primeiro motivo é esse. O inimigo, ele quer fazer que a pessoa se sinta humilhada. Ela vai levantar daquela situação, despertar daquela situação e vai dizer assim: meu Deus, por que eu permiti isso? Sendo que a pessoa não tem culpa. A pessoa estava imóvel, se ela pudesse ela corria, ela reagia, mas algo mais forte do que ela aprendeu. É como se fosse um estupro que acontece, onde a vítima, ela não quer isso, ela tenta se livrar e não consegue. Então, quantas pessoas estão se sentindo humilhadas, se sentem até, ficam de uma forma, melhor dizendo, tão ruim, que nem na casa de Deus querem mais. Pessoas que não querem receber oportunidade nem tocar no corpo e no sangue do Senhor, porque se sentem em pecado por causa disso. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que eu queria aqui dizer para você, quando isso acontece na vida de muitas pessoas, o diabo ele tem um objetivo de despertar o desejo da fornicação na vida da pessoa. Aonde tem pessoas que se sentem humilhadas, desesperadas, coagidas, culpadas. Mas já tem outras que é diferente. Já tem outras pessoas que têm essa experiência, que elas sentem uma experiência agradável para elas. E quando terminam tudo, elas querem que se repita aquela experiência, por mais que elas sabem que é algo sobrenatural, do mundo espiritual. Então o diabo ele faz isso, esse espírito ele faz isso para quê? Para despertar fornicação. Para no mundo real, do seu dia a dia, ela começar a se relacionar intimamente com várias pessoas. Então, é um dos objetivos que o inimigo também tem. Quantas pessoas hoje que não estão na fornicação e começou tudo dessa forma, através dessa experiência, sentiram algo que seria bom para elas e começaram a se relacionar com várias pessoas. Outra coisa também que esse espírito, quando ele vem, ele quer fazer, ele quer trazer o adultério. Não só acontece com pessoas solteiras, não. Tem pessoas casadas também que têm essas amargas experiências. E essas pessoas, como eu já disse, algumas delas começam a sentir algo prazeroso para elas. É aonde, o que o diabo faz? O inimigo, através disso, ele vai então sugerir para a pessoa no seu dia a dia a cometer um adultério. Ou seja, ela vai entender que a sua intimidade com seu cônjuge não é suficiente.
E para se completar, ela precisa então de ter um caso extraconjugal. Quantos casamentos que não estão destruídos ou não estão sendo destruídos através de um adultério, que se você pesquisar, muitos deles começaram dessa forma, através de uma fantasia diabólica que veio através dessa experiência. Uma outra coisa também, é um pecado que muitas pessoas que não sabem que é pecado, a masturbação. Jesus falou, se nós olharmos para alguém com intenção impura, então nós já pecamos. Então, através dessa experiência maligna, tem muitas pessoas que acabam adquirindo a prática da masturbação. Mas tudo fruto dessa experiência maligna que muitas pessoas sofrem. Tem uma outra coisa também que eu anotei aqui, que muitas pessoas não sabem, mas isso acontece também na vida de muitas pessoas. Através dessa experiência ruim, tem pessoas que mudam a sua personalidade. Nós sabemos que quando Deus criou a humanidade, Ele criou homem e mulher, macho e fêmea. Mas muitas das vezes tem pessoas que sentem essa experiência ruim, desses espíritos que vêm principalmente à madrugada para poder perturbar as pessoas assim, e ter um relacionamento, um contato íntimo com elas, muitas das vezes é de uma forma homossexual. É como que um homem chegasse, ou muitas das vezes é como uma mulher que chegasse para poder atormentar um homem atormentando outro homem, uma mulher atormentando uma outra mulher. Mas nós sabemos muito bem que não é um homem, é um demônio em forma de homem. E nós sabemos também que não é uma mulher, é um demônio em forma de mulher. Que desperta então nessa pessoa assim o desejo do homossexualismo. Aonde aquelas pessoas elas querem então a partir dessa experiência descobrir mais coisas a esse respeito. Quando eu digo descobrir, eu digo se entregar à prática do homossexualismo. É onde muitas pessoas mudam dessa forma. É um assunto muito sério. É um assunto, parece que é brincadeira, mas não é brincadeira. Isso é muito sério. Outra coisa, eu falei sobre adultério. Então eu quero aqui concluir também, melhor dizendo, acrescentar também que o outro objetivo é destruir o casamento. Muitas das vezes o adultério é um fruto final. Mas antes disso, quando começa a acontecer essas experiências, esses demônios eles atrapalham a vida íntima do casal. Esses demônios, eles começam a esfriar o amor do casal. Eu quero dar um conselho para os casais agora. Esse demônio ele gosta, eu vou te falar qual momento que ele gosta de se aproximar. É quando o casal briga, não se conserta um com o outro, não pede perdão um com o outro, e um vai dormir na sala e o outro vai dormir no quarto. É o momento que ele deita com você. É o momento que esses espíritos, eles chegam para deitar com a pessoa. E a cada dia vai piorando a situação desse casamento, dessas pessoas, por causa desse contato maligno, diabólico. Aí você pode me perguntar assim, pastor, mas eu não faço mal para ninguém. Por que isso está acontecendo com a minha vida? Eu não procurei nada disso. Como que isso veio acontecer do nada? Eu separei aqui 5 portas de entrada. 5 portas de entrada que esse espírito, esses espíritos, eles vêm. Eu sei que tem mais, mas as 5 principais portas de entrada eu gostaria de mostrar para você agora. De falar para você agora, melhor dizendo. A primeira aqui que eu separei para destacar são obras de feitiçaria.
Tem pessoas que são vítimas de obra de bruxaria, de obra de feitiçaria. E muitas das vezes um espírito desse é pago para atormentar a vida íntima da pessoa, para causar esfriamento no casamento, no relacionamento, para colocar um amante ou um amante no caminho dele ou dela, para mudar a personalidade desta pessoa, para essa família se sentir infeliz. Enfim, entre muitos outros objetivos. Então eu quero falar para você que as obras de feitiçaria, esses demônios, esses espíritos são pagos e eles vêm visitar essas pessoas. Quando não vêm visitar essas pessoas, eles acabam acompanhando mesmo essas pessoas. Não se assuste o que eu vou dizer, com aquilo que eu vou te dizer. Tem pessoas que acordam e dormem com esses espíritos, andam com esses espíritos. A vida dessas pessoas são toda amarrada. E nesta área principalmente são pessoas que praticamente toda noite têm essas experiências. Quando não tem essas experiências dessa forma real, muitas das vezes vem sonhos também. Porque até no sonho eles atacam. Mas o objetivo desta gravação é para falar sobre essa experiência espiritual, porém no mundo físico. O contato de um espírito maligno com o corpo de um ser humano. Uma outra porta de entrada são demônios hereditários. Eu não sei se você sabe disso, mas tem demônios que se julgam dono da família. Às vezes demônios que vêm de geração. Aquele demônio que estava lá na bisavó, lá no bisavô, este homem, essa mulher morre. E não pense que esse espírito maligno ele desaparece. Ele quer ficar na família, porque ele se julga dono da família. Então ele escolhe alguém para poder então incorporar nessa pessoa, ou viver nessa pessoa, ou com essa pessoa, ou andar com essa pessoa, ou destruir essa pessoa. Você percebe, por exemplo, que tem famílias que praticamente 99% da área familiar são pessoas divorciadas. O divórcio ele pode acontecer em qualquer família, mas tem alguns destaques. Se você fazer uma pesquisa de coisas antepassadas, você vai ver que não vem de agora, vem de longe, como doenças também, etc. Mas como aqui esse é o tema, então tem demônios que vêm de um lado, vêm para o outro, e vai indo, passa para um, passa para o outro, e assim vem também. É uma porta de entrada. Pastor, eu estou desesperado então, estou desesperada. Como é que eu vou tirar isso da minha vida? Calma, eu estou mostrando para você a ferida, mas daqui a pouquinho eu vou te mostrar a cura. A terceira porta de entrada é a pornografia. É a pornografia. É muito importante para você que está me ouvindo, principalmente você que serve a Deus, muito mais para você, que você possa tomar muito cuidado com a pornografia. A Bíblia diz: não deixe lugar ao diabo. O diabo só entra na nossa vida se nós dermos lugar para ele. E uma forma de dar lugar para ele é a pornografia. Hoje você tem internet, e a internet você pode acessar aquilo que você quiser. E tem muitas pessoas que acessam sites pornográficos, imagens pornográficas. Se sentem atraídas por uma força muito grande, um imã muito grande. Tem pessoas que a mente dela está assim: eu não posso fazer isso, mas o dedo está clicando e os seus olhos estão vendo. Então isso é espiritual que está na sua vida. E é dessa forma, é através dessa janela, dessa porta, que ele sai lá do inferno e vem para atormentar você. Então é outra porta de entrada, é a pornografia. Outra coisa, objetos e práticas anticristãs. Parece uma meninice, parece um absurdo isso.
objetos, algumas práticas atraem esses espíritos? Eu te afirmo que sim. Tem objetos que às vezes são consagrados, apresentados e são entregues para você. Mas muitas das vezes tem objetos que você tem dentro do seu quarto, dentro da sua casa, que por mais que não foi alguém que apresentou lá na feitiçaria, isto veio contaminado, vamos dizer assim, mas esses próprios objetos não provêm de Deus e acabam trazendo uma influência maligna. Então observe os objetos que estão na sua casa. Vê se esses objetos eles são aprovados por Deus. Procure um aconselhamento pastoral para que possa o seu pastor, um pastor espiritual, claro, para te aconselhar sobre isto. Algumas práticas também anticristãs que acabam atraindo esses espíritos aí. Eu quero falar para você que talvez você possa dizer assim: eu sou casado, então tudo que eu fizer no casamento é lícito. Eu quero te dizer que não. O seu casamento pode ser lícito, mas nem toda a prática no casamento é lícito. Então você precisa tomar cuidado, porque tem pessoas que têm determinadas práticas, têm determinados objetos que acabam sendo realmente uma porta de entrada para esses demônios perturbarem. Uma outra coisa também que eu gostaria de falar para você, que esses demônios muitas das vezes eles usam uma porta de entrada por nome abuso. Tem crianças, adolescentes, jovens que foram abusadas e outras que infelizmente ainda são abusadas. E através disso, esses demônios eles acabam dominando a vida dessas pessoas. São pessoas que são atormentadas. Para você ter ideia, tem jovens, por exemplo, adolescentes, por exemplo, que não querem sequer dormir à noite, com medo do que vai acontecer. Porque a infelicidade, a má experiência que elas já tiveram por abuso, isso se repete às vezes à noite por esses espíritos. Então, para você ver que é um assunto sério, eu apresentei para você de uma forma muito resumida, de uma forma muito simples, uma linguagem muito simples para todos que me ouvirem entender, mas de uma forma espiritual também, para que você possa entender. Porém, vem a grande e a mais importante pergunta que você pode estar me fazendo: pastor, como vencer isso? Existe uma forma de vencer? Eu te digo que sim. Eu quero já adiantar para você que a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. E isto é uma obra do diabo. E o Senhor Jesus, ele veio nessa terra para salvar aquele que crê nele e para libertar também aquele que creu nele. E a Bíblia diz também: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus Cristo, ele é o libertador. E tem várias formas que o Senhor liberta. E eu gostaria de passar para você algumas delas aqui agora. A primeira que eu separei aqui para falar para você: como vencer isto? Em alguns casos, você precisa procurar ajuda. Por exemplo, eu já conversei com pessoas que tiveram essa experiência ruim, que não precisaram procurar nenhuma ajuda. Elas sozinhas, com o Senhor Jesus, elas conseguiram vencer. Mas tem algumas pessoas que são tão atacadas e elas não conseguem se livrar sozinhas. Então elas precisam de pedir ajuda. E quem que elas vão então pedir ajuda? Eu quero lembrar uma coisa para você, que não pode ser com qualquer pessoa. Nem todo mundo está preparado,
Tem pessoas que, se você for conversar isso, a pessoa vai rir de você. A pessoa vai mandar você procurar um psiquiatra, um psicólogo, tomar um remédio para dormir, tomar um chazinho. E tem pessoas que, se você falar hoje essa particularidade sua, amanhã todo mundo, toda a igreja está sabendo. São pessoas que não são confiáveis, elas não sabem se limitar ao segredo que alguém lhes conta. Então peça a Deus primeiramente uma orientação para colocar alguém para poder te ajudar. E você achando essa pessoa, então você vai procurar. Procure, por exemplo, como eu já falei de mim, quantas pessoas me procuram, então procure um pastor sério, um pastor espiritual, um pastor que seja de fato maduro. E aí você vai desabafar, você vai ter um acompanhamento pastoral. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Aonde Deus, ele estará falando com o homem ou com a mulher de Deus, caso sendo uma mulher de Deus, para poder então te ajudar nessa situação. Então tem coisa que tem que colocar para fora, né? Imagina uma limpeza. Tem coisa que a gente tem que abrir mesmo e colocar para fora. Não é todos os casos, repito, mas muitas das vezes, enquanto a pessoa não fala, não procura uma ajuda, ela não consegue ser liberta. Eu falo isso por conhecimento de causa. Muitas pessoas que só conseguiram a libertação depois que falaram comigo, abriram o seu coração, e aí sim o Espírito Santo, por misericórdia, me usando em orientação, em orações, elas conseguiram ser libertas. Coisas que algumas dessas pessoas não conseguiam fazer isso sozinho, tá bom? Outra coisa, como vencer isso? Na oração. É a arma que Jesus deu para os crentes, é a oração. Você precisa orar. Você precisa ter uma vida de oração, para que o teu espírito venha estar forte. Você tem que ser uma pessoa fervorosa. Então, a maioria dessas pessoas que sofrem assim são pessoas que têm muita dificuldade de orar. Então, é necessário você ter uma vida de oração, você aumentar a sua vida de oração. Jejum é outra arma importante nesta área. Para você vencer esses ataques, o próprio Senhor Jesus, certa ocasião, ele falou: há castas que saem somente através de jejum e oração. Então, o jejum, onde você vai tirar um tempo ali sem comer, sem beber, ficar em oração, louvar, meditar na palavra, buscar a face de Deus, assim você vai ser uma pessoa forte espiritualmente falando. E o inimigo, ele não vai conseguir se aproximar, porque você vai estar revestido. A oração e o jejum, ela transforma um crente, ela coloca sobre o crente uma barreira de fogo. Outra coisa, outra forma para você vencer, desfazer de alguns objetos e também de algumas práticas. Então eu falei para você da porta de entrada, que pode ser objetos. Eu conheço muitos casos, não vou relatar aqui agora, devido até o tempo que o áudio já está bastante longo, mas eu estou procurando ser resumido, então me falta tempo de falar sobre isso. Mas eu conheço pessoas, atendi pessoas, ajudei pessoas que por causa de um objeto dentro da sua casa eram oprimidas por Satanás. E enquanto não tiraram, então não conseguiram libertação. Por quê, pastor? Porque o diabo, ele trabalha por legalidade. Se eu tenho um objeto que foi consagrado para ele, ou foi apresentado para ele, ou é dele, então eu estou dando legalidade para ele estar na minha vida ou agir contra a minha vida. Então, faça uma faxina em todos os objetos que Deus não se agrada. Como também práticas. Pare algumas práticas que você tem, que você faz, que com certeza você vai ver uma diferença muito grande. Fé. A fé é importante. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6 que nós temos o escudo da fé, o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. Então a fé é o nosso escudo, então você precisa ter fé. Você não pode demonstrar medo. Como seres humanos,
Nós sentimos sim, porque é uma força espiritual contra um ser humano. Mas através da fé, você vai ter a visão de Davi. Diante dos olhos carnais de Davi, era um gigante. Mas diante dos olhos da fé de Davi, não era mais um gigante. E ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então é necessário você agora usar sua fé, você começar a ter certeza que isso não vai acontecer mais na sua vida, em nome de Jesus. Determinar em nome de Jesus é outra coisa. Agora você, diante de Deus, você está servindo ao Senhor, você já aceitou a Jesus como Salvador, se estava afastado, você voltou, está caminhando, está procurando a sua vitória, procurando a cada dia se firmar. Use a autoridade do nome de Jesus. O Senhor Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Você sentiu alguma coisa? Alguma aproximação? Aconteceu alguma coisa? Sentiu arrepio, aquele arrepio ruim? Aquela presença ruim? Use a autoridade e diga: em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, sai daqui, vai embora, não se aproxime, não toque na minha vida. Você tem que falar. Você tem que abrir os seus lábios e falar dentro da sua casa, dentro do seu quarto: em nome de Jesus, eu não aceito Satanás mais tocar no meu corpo. E para encerrar, santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. A santificação é a separação da sua vida de tudo aquilo que Deus não agrada. Se santifique. Se dedique para Deus. Abra mão daquilo que for necessário. Saia do mundanismo. Espírito, alma e corpo. Se santifique. Esteja na vontade do Senhor. Que o diabo ele não gosta do crente santificado. Até mesmo a forma que você vai dormir. Se santifique. Porque os espíritos, eles não vão conseguir tocar na sua vida. E sempre quando você for dormir, nunca esqueça de orar. Peça ao Senhor: Senhor, coloque um anjo aqui no meu quarto, na beira da minha cama. Senhor, cobre a minha mente com teu sangue, para que eu tenha uma boa noite. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha compreendido e que você possa se livrar dessa situação. Eu vou fazer mais uma oração nesse momento, e essa oração eu quero orar pela sua libertação nesta hora. Soberano Deus e eterno Pai Celestial, nesse momento, Pai querido, eu coloco diante de Ti esta pessoa que tem sido atacada por Satanás, essa pessoa, meu Pai, que tem sido subjugada pela força do inimigo e não consegue se libertar. Esses espíritos malignos que vêm à noite, principalmente no sono, na madrugada, para tirar a paz dessa pessoa, para tocar na integridade dessa pessoa, ó Deus, tocar na inocência dessa pessoa, tocar no corpo dessa pessoa, humilhando essa pessoa, destruindo essa pessoa. Mas nesse momento eu clamo, Senhor, liberta essa pessoa, afasta da vida dela, afasta da casa dela, afasta dela, Senhor, toda aproximação maligna. Em nome de Jesus seja repreendido toda a força maligna. Cobre ela com teu sangue, Pai. Concede a libertação, pois eu determino, na autoridade do nome de Jesus, que todo espírito maligno, todo espírito atormentador, que no nome de Jesus, que saia nesta hora para nunca mais voltar. Senhor, cobre essa pessoa com teu sangue, nos dando vitória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Não esqueça, melhor dizendo, de você ajudar o meu canal, o canal do pastor James Jansen, você divulgando esse canal, mandando o link desse canal, o nome desse canal para alguém que você conheça. Deixe o seu like, é muito importante para nos ajudar na divulgação. Se inscreva também. Se você quiser receber as notificações, ative o sininho para você ser avisado, né, das novas gravações ou quando eu estiver ao vivo. E também, nessa oportunidade, eu queria falar para você: envie essa mensagem para alguém que você conheça, que esteja precisando disso. Ou se você quiser reproduzir essa mensagem, se você tem um canal para ajudar
vários inscritos seus, não tem problema, só coloque a fonte, tá bom? Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem se despede é seu irmão em Cristo, pastor James Jansen, uma voz que clama no deserto. Deus abençoe a todos.